Mas a questão do meio ambiente, a questão da destruição de máquinas lá, a maneira como ele blefa, mas é aquele negócio, quando você vai para uma entrevista com um mentiroso compulsivo, você tem que preparar a pergunta adequada e prever qual que é a resposta chutada e dar a contra-resposta. Eles não fazem isso. E daí ficam perguntas de respostas de 1 minuto. Você pega, por exemplo, essa questão do auxílio aí para R$600. Foi o Congresso que deu, não foi ele. A questão da saúde. O Anjo disse que os jornalistas patronais foram condescendentes. Eu acho que não foram condescendentes. É questão de preparo para a entrevista. Eles pegam dois jornalistas, são apresentadores, aí, bons apresentadores e tudo aí, até que não se saíram mal, mas não se saíram bem também. Não se saíram bem também. Eles permitiram toda sorte de blefes dele, toda sorte de blefes. Ele pega a questão do meio ambiente aí, dos minérios que queimam aí, que a França está queimando, a Califórnia, desastres naturais, ele compara com o desmatamento. E aí, Eliara, o Jornal Nacional tenta, mas não consegue. Nossa, foi uma entrevista horrorosa, Nassif. Muito ruim. Eles deram a deixa para o Bolsonaro se explicar, para o Bolsonaro falar do Auxílio Brasil, para o Bolsonaro justificar até as queimadas. Que entrevista horrorosa. Eles não perguntaram... Até o combate à pandemia. O combate à pandemia, eles fizeram uma pergunta, a Renata se atrapalhou, eles não sabem retrucar. E o Bolsonaro sabe fazer isso muito bem. Eles não sabem retrucar. Foi uma entrevista horrorosa. Eles não perguntaram sobre a fome. Eles não perguntaram. A maior questão do Brasil atualmente é a fome. Eles não perguntaram sobre a fome, sobre os 33 milhões de brasileiros que passam fome. Eles não perguntaram. Ficaram fazendo perguntas retóricas para uma pessoa que fala na igreja. Essa é a questão. Eles não sabem se comunicar, né? Os apresentadores são apresentadores muito bons, mas são apresentadores. Eles não sabem entrar nesse embate, né? Nessa discussão de uma política, vamos dizer assim, de uma política do boteco. Eles não sabem fazer isso, e não fizeram. Foi uma entrevista horrorosa. Bolsonaro respondeu a todas as perguntas e deu o truco, na minha opinião. Né? Não ganhou nenhum voto, mas não perdeu nenhum voto. Não. E a chance que se tinha de cercá-lo aí, os seus blefes e tudo, os escândalos da saúde, gente, está tudo documentado. Exato. Tudo documentado. A demora em relação à Pfizer, ela menciona en passant os 90 dias para responder à Pfizer, não relaciona com aquela tentativa de compra de vacinas lá fora, lá que envolvia militares da reserva. É um escândalo documentadíssimo, documentadíssimo. Exato. A questão econômica aí... Está chegando... Professor Avritzer, temos aí o trio... Depois vamos passar um pouquinho aqui do sarau que nós fizemos lá em Belo Horizonte no sábado. Aí estava mais animado do que essa entrevista, né? Pelo amor de Deus. O que você achou, Leonardo? Olha, Narciso, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, a gente vê o baixo nível do jornalismo da TV Globo, né? Assim, uma incapacidade, ou seja, não é possível fazer jornalismo uma vez de 4 em 4 anos, né? Esse que é o problema do William Bonner e da Renata Vasconcelos, né? Então, as perguntas são relativamente boas, mas eles não conseguem se contrapor rapidamente. O presidente começa falando uma mentira, né? E isso não é interrompido, né? Precisa de alguém lá no ponto, na editoria do Jornal Nacional, falar, não é verdade, ele chamou o ministro de canalha, não é? Então, assim, primeiro ponto eu acho esse. Agora, no geral, a performance do presidente não foi ruim, né? Pensando aí o conjunto dos temas, né? Ele se defendeu relativamente bem, todos. Acho que o tema onde ele realmente saiu mal foi meio ambiente. Meio ambiente, eu acho que ele saiu muito mal. Aí as perguntas foram melhores, foram de melhor nível. Ele não conseguiu explicar
por que o desmatamento é tão alto no governo dele, mas também, mais uma vez, problema de jornalismo. Ele faz uma comparação muito patética, né, de áreas agriculturáveis na Europa e no Brasil, e ele não recebe contraponto do jornalismo, porque ele não sabe como é que faz o contraponto. A Europa não tem floresta desde 1500. A Inglaterra, por exemplo, as florestas ali acabaram em 1500. A Alemanha tem algumas florestas, né? Então, assim, o jornalismo não conseguiu contrapô-lo à altura, e na questão do Centrão é o melhor desempenho dele e o pior desempenho da entrevista, né? Isso que eu acho. Por quê? Não exploraram o orçamento secreto. As denúncias de superfaturamento. Ele fala que não tem corrupção, eles não perguntam sobre as barras de ouro lá dos pastores, não é? Então, as questões que estão aí na conjuntura foram mal exploradas. Para o presidente como um todo, não é uma entrevista ruim. Não foi, não. Agora, com todas essas vulnerabilidades aí, cá para nós, né? O pessoal diz o Bolsonaro não fez o treinamento, mas o Bonner e a moça ela não fizeram treinamento. Não, mas eles tinham feito uns 25 anos atrás, né, Nassif? Esse é o problema, né? Eles não fizeram treinamento porque, na verdade, foram contratados com outro critério. Falar bonitinho, ter voz mais grossa, né? Até a Renata Vasconcelos parecia um pouco mais bem preparada do que o Bonner. Mas o problema você não cria jornalismo de uma hora para outra. E a Globo não tem jornalismo. Não, e está amarrada. Tem um negócio chamado ponto em televisão, que é uma ajuda, nem ponto tinha lá. De vez em quando eu quase que ouvia o Ali Camel gritando ali: não, Bonner, ele chamou o outro de canalha, você tem que lembrar disso, Bonner. Alguma coisa desse tipo. Ele chamou Alexandre Moraes de canalha, o Barroso de filho da puta, e os caras não tinham. Eles não estão no contraponto no momento, ele precisa ouvir o contraponto no ponto. Mas ele não ouviu, ele não foi, ele retrucou todas as perguntas que foram feitas. Na questão das fake news, eles não exploraram nada disso. Ele disse que o Bonner estava fazendo fake news. Aí o Bonner partiu para um embate com ele, um embate quase pessoal. Ele tinha que ter retrucado, mostrado os números, falado o que ele faz, falado dos seguidores todos dele. Eles não fizeram nada disso, né? Não falaram da fome. Não falaram da fome, de novo, um assunto que não foi explorado. Falaram muito, passaram tangencialmente pela questão da economia. Se saíram mais ou menos na questão do meio ambiente, que trouxeram mais alguns dados, mas estavam absolutamente amarrados na economia, não falaram nada de economia. Totalmente despreparados, e Bolsonaro surfou totalmente. Ele pegou o Brasil num desemprego altíssimo, praticamente começou a diminuir o desemprego esse ano. Você compara com performances como a dos Estados Unidos, né? O número de vagas de emprego criadas nos Estados Unidos, ele fala que é comparável, não recebe o contraponto. Então... Você pega as estatísticas, era só pegar as estatísticas dele, comparar com 2015 ou 2016. Era só isso. Porque o cara fala, eu tive uma recuperação de tanto em relação a quê? 2 anos atrás que o país estava afundado. Então, é uma recuperação que não chega sequer a compensar as perdas que vêm de 2019, né? Mas não tiveram, não levantaram estatística. Na parte, esse negócio do Centrão, gente, tem o maior escândalo da história, que é o orçamento secreto. O orçamento secreto tem diariamente matérias aí de apaniguados aí do Lira e outros comprando tratores superfaturados e tudo. Nada. Nada. Ou seja, a questão do Centrão são 2 questões que você tem que discutir. Ele, corretamente, defendeu primeiro, olha, o Centrão, a maioria no Congresso, não tem como governar sem ele. Sim. Mas quando você governa com ele, qual que é o seu padrão de comportamento moral? Não é? Então, orçamento secreto, a Codevasp, os escândalos. Hoje, um prefeito ligado a Arthur Lira sofreu uma operação da Polícia Federal, se não me engano, no interior de Alagoas. Nada disso foi explorado, né? Então,
realmente não foi uma entrevista com o presidente. Não. E em relação ao Centrão, ele ainda disse que o Bonner estava estimulando ele a ser ditador, porque só se governa com o Centrão. Sim, o problema é verdade, mas é verdade. É verdade, só que eles não... Tá, mas eles não apontaram a partir daí qual é o problema do Centrão, ou quais são os problemas do Centrão. Não, gente, sabe como é que ele se uma coisa é governar com o Centrão, outra coisa é ser governado pelo Centrão. Isso. O que está acontecendo aí... Padrão, mas cabe ao jornalismo colocar isso, não, Narciso? Isso, eles tinham que ter colocado isso. Cabe aos jornalistas colocarem isso, não é? Ele se esquivou e eles não souberam retrucar. Uma entrevista horrorosa, eles não souberam perguntar absolutamente nada. Eles não fizeram um embate com o Bolsonaro em momento nenhum. Bolsonaro não tremeu, ele estava tranquilo. Ele respondeu a tudo tranquilamente. Não teve embate. Ele não foi confrontado nas coisas que ele respondia. Não foi confrontado em momento nenhum. E mudava. Quando tentava insistir em alguma coisa, ele mudava de assunto, eles não tinham o jogo de cintura de terminar. Né? Queriam tratar todos os temas em 40 minutos, não trataram nenhum, deram essa liberdade. Quando ele fala da composição do ministério dele, gente... composição, melhor ministro disso, daquilo, gente, o ministério é um zoológico. É um zoológico. Você tem declarações, 500 declarações. Olha, por exemplo, Marcos Pontes, que é um ministro que eu conheço, que está na minha área, que é de ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, né? Marcos Pontes foi numa audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e ele até falou bem quais eram os planos dele. E aí, a primeira pergunta que ele recebeu, eu já não me lembro mais de qual deputado, logo em seguida, falou assim: você tem certeza que você não é um ministro da oposição? Porque o seu governo não está fazendo nada disso. O Marcos Pontes pode até ter uma visão de ciência e tecnologia, mas o Paulo Guedes, ele retalhou o contingenciamento do FNDCT, né? O corte de verbas do CNPq, que foi consequência disso, sabe? Ele fala do Marcos Pontes de uma maneira e não tem como contrapor, porque as informações não existem entre aqueles jornalistas. Não, a questão dos precatórios aí, bastava eles levantarem a natureza dos precatórios que foram suspensos para as jogadas eleitoreiras dele aí. A transposição do São Francisco, ele citou... Eu fiz a transposição do São Francisco, ninguém retrucou. Interrompida a partir de 2012. Ninguém retrucou. Você pega o próprio Tarcísio, nós temos matérias aí do Tarcísio mostrando a atuação dele no DENIT, entregando obras paradas aí por conta de Lava Jato e tudo, a empreiteiras ligadas ao Instituto Militar de Engenharia por preços superfaturados. Mas não tinha uma informação. Aliás, se for pegar, cá para nós, se for pegar o conjunto de denúncias fundamentadas, de reportagens fundamentadas aí sobre esses escândalos todos, vocês vão encontrar na chamada imprensa alternativa, seja os chamados blogs sujos, sejam os outros que surgem aí, Piauí e outros aí, porque não tem jornalismo. E esse pessoal só aceita o jornalismo que passa pelos grupos de mídia que desaprenderam de fazer jornalismo. Eu até comentei no começo, eu até recomendei esse livro aqui da Consuelo Diegues aqui sobre o aparecimento do bolsonarismo aí, uma reportagem meticulosa, ela não está na grande imprensa mais. Quando a gente teve um evento, no auge da Lava Jato, um evento lá em Tiradentes, organizado pelo saudoso Audálio Dantas, e eu tive um embate lá com o pessoal da Brage, que até uma jornalista respeitada, antiga, já aposentada, reclamando das minhas críticas à imprensa. Se você estivesse no comando, o que você faria? Gente, faria o mínimo, jornalismo. O que é jornalismo? É pegar informação, checar se vê. Nem o jornalismo que eles fazem, eles conseguiram colocar dentro da entrevista. Por exemplo, performance dos dois relativa ao MEC, ou ao meio ambiente, ou à economia, né? Realmente muito fraca, né? E o próprio problema é que eles não sabem, eles fazem essa crítica
simples do Centrão, né? PMDBismo, esse tipo de bobagem, né? Que se fala por aí, né? E não sabem, na verdade, questionar os detalhes, né? Ou seja, Bolsonaro pegou uma questão relativamente óbvia. Sim, você governa o Brasil, você tem que ter maioria no Congresso e o Centrão é parte dessa maioria. Uma vez colocado isso, a gente tem um conjunto de outros problemas para discutir e o padrão de produção orçamentária do Congresso Nacional deteriorou no governo dele. E é impressionante que ele não tenha sido cobrado por isso. Pois é, vamos pegar uma coisa objetiva, que é fácil, até o eleitor mais primário entender. É pegar os cortes orçamentários destinados à ciência e tecnologia, saúde e educação. É um dado objetivo. Pô, se é prioridade, por que teve tal corte? Precatório, pegar a relação de precatórios aí sociais e tudo, por que cortou o precatório? Pegar o auxílio que foi dado aos bancos aí, que tinham adquirido carteiras de crédito, coisa que vai para 1 trilhão aí, que ninguém fala, a imprensa não fala também, o Globo não fala. Então, para todo lado aí, você tem um ponto que ele falou que é correto, que não dá questionamento, que é o comportamento da Polícia Federal depois da saída do Moro. Ali, realmente, em relação a operações contra tráfico e tudo, o Moro paralisou totalmente a Polícia Federal. Mas, na hora de responder sobre a não interferência dele na Polícia Federal, ele se enrolou totalmente também. Né? Mas eles queriam... A questão da diretoria da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a questão que ele fez de remover o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, isso não aparece? Não aparece? Claro. Não, então, eles quiseram perguntar, eles quiseram colocá-lo nessa saia justa, e ele deu o truco, falando que com o Moro tudo melhorou, que foi gravado aquele encontro lá dos ministros, e aí gravaram e não apareceu nada. E eles, novamente, não retrucaram. Né? Ele fez a reviravolta ali, reconstruiu a coisa e ofereceu outro discurso. Enfim. Você pega o caso lá do Porto de Itaguaí, que é a porta de entrada do contrabando. Além de tirar o superintendente da polícia do Rio de Janeiro, com um argumento mentiroso. Ele tirou o cara por desempenho. Daí veio a informação que era o melhor desempenho entre todas as superintendências regionais. Depois tirou os fiscais do Porto de Itaguaí. Depois mudou a Polícia Rodoviária Federal para deixar mais livre aí o trânsito do porto, que é a porta de entrada do contrabando de armas do país. Nem isso. Meu Deus do céu, rapaz, mas olha, jornalismo... Agora cá para nós, né? Você vai pegar o jornal de maior audiência aí, não dá para colocar 2 jornalistas. A Globo tem alguns jornalistas que preservam o jornalismo aí com muita dificuldade, mas 2 pessoas sem nenhuma experiência em entrevista, nenhuma experiência. É tudo roteiro, tudo roteirizado. Entrevistas, né? Porque a entrevista tem um problema que você não pode controlar o que o entrevistado fala. Então, a Globo não faz entrevista, porque ela quer controlar a resposta. O que ela tem? Comentaristas amigáveis. Todos, na verdade, funcionários da própria empresa, né? A Globo News é assim. A Globo News, por exemplo, já entrevistou acadêmicos, intelectuais, mas ela achou que era um empreendimento de muito risco, porque ela não podia controlar as respostas. Hoje, você vê ali as mesmas pessoas, em geral, muito mal informadas, né? Assim, há muitos anos atrás, até o Hélio Gaspari falou essa frase, não sei se ele se arrepende ou não dela, mas é isso. A Globo acha que ela coloca a pessoa em algum lugar, por isso ela tem informação do lugar. Então, ela não tem uma fonte na Casa Branca, ela tem um jornalista que ele bota ali o tripé em frente à Casa Branca e fala. E, a princípio, ele é bem informado porque ele está na frente da Casa Branca, ou ele é bem informado porque ele está na frente do Central Park, em Nova York. Só que não é assim que funciona o jornalismo, né? Não é assim. Ela não tem. Então, ela não tem uma equipe de entrevista. Quem faz entrevista é o Fantástico. Ele faz entrevistas em outras áreas, que não são áreas politicamente delicadas. Isso é a concepção da emissora, né? Vamos ver com os demais entrevistados aí como é que ela
que ela vai se comportar aí também, né? Mas ali realmente foi uma... Bom, pelo menos não tinha o cano enferrujado atrás, né, Eliana? Mas ele citou, você viu, né? E quando ele falou da corrupção, ele citou, bom, ele não tem mais o cano enferrujado lá por onde escorre dinheiro. Podia botar um posto de pastor. E aí, como é que ia retrucar? Não tinha. Podia botar uma, falar assim, né? Nós estamos tentando desenhar um bolso. Nós tentamos. Com um pouquinho de barras de ouro, né? É verdade. Não, o Ricardo Salles, que foi apanhado pela Polícia Federal lá, tirando foto na frente de madeira tirada ilegalmente lá. Ele elogia o Ricardo Salles. Sim, ele elogia e ninguém retruca. O que eu achei, de fato, houve vários pontos, para mim, absurdos na entrevista, mas a questão que ele traz do auxílio, que ele liga, quando ele liga o auxílio emergencial na questão que a Renata faz sobre a pandemia, eu achei que ele saiu muito bem, que foi um furo horroroso deles, porque ele fala, não, mas eu não... que ela pergunta, né? O senhor não acha que o senhor vai ser culpado pela história? Né? E ele, não, mas eu fiz o que tinha de fazer, eu visitei as pessoas, eu fui à casa das pessoas, eu procurei entender o que as pessoas estavam sentindo, porque elas tinham de trabalhar. E mandavam as pessoas não trabalharem. E não houve, e não, de fato, de novo, não retrucaram a pergunta. Não, né? Não fizeram contraponto, o governo não investiu nada. E ele defendeu o tratamento precoce. Ele defendeu o tratamento precoce, né? Defendeu o tratamento precoce. Ele não, quando ele saía nas ruas, lá saía sem máscara, pegou crianças sem máscaras, e admitindo que a pandemia mata até hoje, ou seja, admitiu a letalidade do Covid, que diz que até hoje morre gente, mas a culpa é que não teve o tratamento alternativo. Mas, olha, é só a questão das vacinas lá, o que daria um programa inteiro de denúncias. Os números da CPI, todos os números da CPI, não citaram números da CPI. O Caê lembrando que a Petrobras nem foi citada e a Eletrobras muito menos. A Petrobras ele poderia, desde lá de trás, revertido a decisão, que era uma decisão administrativa do Pedro Parente, de equiparar os preços internos aqui ao preço de paridade de importação. Não fez nada disso, deixou o negócio rolar solto aí. Mas, olha, o pessoalzinho ruim, viu? Nossa Senhora! Livre, viu? Muito ruim mesmo. Eu acho que eles estavam se segurando na questão econômica, né? Eles não exploraram, mas eu acho que foi algo deliberado, foi uma deliberação, não iam explorar de fato, porque eles não vão tocar em Paulo Guedes. Ok. Mas eles não... mas havia outros temas que eles poderiam explorar, uma vez que não estão ainda fechados com Bolsonaro, não estiveram, enfim, e não exploraram. Não fizeram isso, deixaram tocaram, né, os demais assuntos como tocaram a economia, tangencialmente, absolutamente tangencialmente, superficialmente. E aí, no superficial, Bolsonaro surfa, claro, né? Ele fala para as massas e ele surfa, de fato. Ai, meu Deus do céu, viu? Daí entra o ponto central. Em todo o país você tem 3 grupos de mídia, grosso modo, né? Você tem a mídia de opinião, que é aquela que discute os grandes temas nacionais. New York Times, Washington Post, o Le Monde, Guardian. Você tem a mídia sensacionalista, que pega o publicão, e tem a mídia regional. Aqui, quando você pega a mídia de primeiro time, tem uma incapacidade absoluta, hoje em dia, de fazer reportagem, de levantar os temas fundamentais, de investir contra teses que já foram superadas aí, principalmente no mercado financeiro, de uma incapacidade absoluta de ir contra a onda. Se a onda é numa direção aqui, é que nem Lava Jato, sabe, o máximo da coragem da pessoa é não falar nada. Então, digamos, esse preço da mídia, o custo mídia aqui, acabou levando a isso, a uma diluição dos valores democráticos, dos princípios constitucionais. Então fica fácil, né? Fica fácil para o cara
se apresentar como Salvador, um Supremo. Você pega agora um estudo, até por conta do sarau de sexta passada, não deu para trazer um especialista, que fez um estudo mostrando que o grande ataque contra o Supremo tem sido alimentado pelo Dallagnol, que foi um cara que foi alimentado, engordado e tudo pelo Luiz Roberto Barroso do Supremo. Então, digamos, é enrolado, é um país muito subdesenvolvido do ponto de vista institucional e político, né? Não estamos falando do... E daí você pega toda essa massa da sociedade civil desorganizada, né, que emerge por uma incompetência e falência total da sociedade civil organizada, aqui, que é um horror, né? Então, montar um trabalhão aí, o Leonardo, para... Isso, construir... a verdade é o seguinte, a gente não tem organismos de mídia com competência e independência no Brasil para, na verdade, reconstruir uma situação de debate político-democrático de nível, né? Sim, vamos comparar, mesmo os Estados Unidos. O New York Times continua sendo um padrão, né? Assim, seja no que diz respeito a como ele cobre, seja o que diz respeito às reportagens de fundo, seja o que diz respeito ao que ele noticia. E é interessante que existe um reconhecimento, né? O número de assinantes digitais do New York Times sobe continuamente, né? Ou seja, né? Então, você tem, de fato, um órgão de imprensa que consegue estabelecer o padrão. Se precisar dizer a eleição foi justa ou não foi justa, um pedaço de grandes americanos vão olhar no New York Times. Verdade, outros vão olhar a Fox News, que se tornou a maior rede também, né? Mas, ainda assim, né, você tem um contraponto em relação ao qual os principais organismos de mídia vão se pautar, né? E nós não temos isso no Brasil, né? Então, assim, pelo próprio envolvimento da Rede Globo no impeachment, na Lava Jato, na própria eleição do Bolsonaro, né? Ainda que mais discretamente, com mais divisões entre alguns jornalistas de opinião, a gente não tem um contraponto, né? Que mostra o que vai ser uma dificuldade ao longo desse processo eleitoral. A gente viu isso na entrevista hoje muito bem. Bom, deixa eu aproveitar a presença dos dois para anunciar que nós estamos montando uma parceria com o Observatório das Eleições. Vai haver um programa semanal com a participação do Leonardo, da Eliara, tudo. Depois a gente vai dar mais detalhes aqui, mas vai ser toda semana dando um balanço no que ocorreu durante a semana.